sejam bem-vindos ao meu canal, Simone em Portugal. E hoje eu vou dividir algumas experiências que não foram positivas desde quando nós chegamos aqui. Então, gente, no vlog de hoje eu vou dividir algumas experiências que foram negativas, infelizmente. Mas por que eu decidi então fazer este vídeo? Está muito comum ouvir de muitas pessoas, inclusive dos próprios brasileiros, que o povo brasileiro é um povo desonesto, é um povo que adora enganar as pessoas, é um povo com diversos defeitos. Eu até concordo que hajam pessoas que realmente façam isso, mas quando a gente fala dos brasileiros, a gente está incluindo uma nação, e uma nação que tem mais de 200 milhões de habitantes. Eu, por exemplo, não me incluo nessas negatividades ao qual tantas pessoas reclamam. Então, qual que é o meu objetivo? Dizer que, como brasileira, como boa brasileira, como honesta, como uma pessoa correta, eu conheço muitas pessoas, as pessoas que se relacionam comigo são pessoas boas, então meus pais, meus familiares, os meus amigos. Então, gente, não é todo mundo. E isso é algo que machuca, né? Porque nós já estamos longe da nossa casa. Muito triste ouvir dos nossos irmãos brasileiros que a nação não é boa. E isso não é verdade. Eu acho que no Brasil existem muitas pessoas boas e a maioria é boa. Existem sim aqueles que infelizmente querem conseguir a vida de forma fácil, que tudo seja vantajoso para ele. Qual é o meu propósito hoje? De mostrar as coisas que eu já passei aqui em Portugal, para que a gente então saiba que também existem coisas ruins em outros lugares. E também não vou dizer que seja só aqui em Portugal que isso acontece. Eu vivo aqui hoje, mas tenho amigos, conheço outras pessoas de Inglaterra, de França, de Alemanha, que também já passaram por algumas dificuldades. Então, gente, em qualquer nação sempre vai ter a maioria boa e sempre vai ter aqueles que infelizmente vão tentar sim te prejudicar. O primeiro fato negativo que nos aconteceu foi assim que nós chegamos. Então nós não tínhamos carro ainda, a gente ainda estava procurando para poder comprar e nós alugamos um veículo por 30 dias. 19 dias, apenas 19 dias eu fui levar o meu filho à escola, estacionei inclusive distante da escola, porque nós tínhamos essa preocupação de carro alugado, então a gente sempre tomava alguns cuidados para a gente preservar o veículo. Eu levei o meu filho, quando eu voltei, a porta de trás estava afundada. Então, não sei como que a pessoa bateu, porque quando eu estacionei o lugar estava deserto, não estava cheio de carro e sem nenhum sinal de quem havia feito. A gente levou um prejuízo de 380 euros. No mesmo dia nós devolvemos o carro, né? Porque a gente ficou muito insegura, eu fiquei morrendo de medo de que alguma outra coisa acontecesse com aquele veículo. Então a gente decidiu, mesmo já tendo pago 30 dias, a gente devolveu o carro e pagou tudo. E aí, outro assunto que foi muito desagradável é que nós não conseguimos reaver o nosso calção, o valor pago de um mês que nós fizemos no nosso contrato de locação. Então, quando nós devolvemos o apartamento, a gente sofreu a perda deste valor, pois a proprietária alegou diversos motivos que eram inverdades, a gente não concordou com isso. E aí ficou aquela coisa de eu falei, eu não falei. Tanto o meu esposo e eu, a gente não gosta de confusão, a gente não gosta de briga, a gente assumiu este prejuízo, mas eu até hoje sinto injustiçada, eu fui lesada, né? As coisas que foram faladas não eram verdades, então este sentimento de você ter que engolir uma coisa que você não concorda, desconhecer quais são os seus direitos, aonde você pode recorrer, a quem que você pode procurar. A única coisa que a gente sempre ouve é que qualquer coisa que vá ao tribunal demora muito. Neste um ano que a gente ficou naquele apartamento, a gente nunca deu trabalho, a gente nunca reclamou, a gente nunca causou nada. E quando a gente devolveu, a gente realmente se surpreendeu com o comportamento da senhoria, da forma como ela nos acusou de ter feito coisas que não tínhamos feito, né? Coisas que já estavam danificadas e que, quando nós fizemos a vistoria, a gente nem se atentou naqueles pequenos detalhes. E foi curioso que ela sempre foi naquilo que ela sabia que não estava certo, né? E a gente, até mesmo por inocente, foi passivo desta situação e a gente perdeu 650 euros. Um outro ponto que aconteceu é que em uma das nossas faturas da NOS, a gente se deparou com uma cobrança de 3,99 € referente a uma assinatura de um tal de Zigzone, alguma coisa que eu nem me lembro qual é. Eu fiquei muito brava porque eu não gosto destas surpresas, não importa o valor. Se eu não fiz, eu não devo e ponto. Então, só para que vocês saibam, né, que quantas coisas
coisas esquisitas que a gente pode sofrer. No final, a nós retornou este valor para a nossa fatura, na próxima já veio este abatimento, tudo foi resolvido. Mas eu fiquei aborrecida, porque eu acho que isso não pode acontecer. Como é que alguém pode simplesmente debitar um valor na sua fatura se você não autorizou? Então isso é uma coisa que eu não gostei. Outra situação muito curiosa foi quando então nós estávamos buscando o nosso carro, a gente estava procurando o nosso carro para a gente poder comprar, e estando aqui há tão pouco tempo, a gente realmente não conhecia como que era o mercado, como que as coisas funcionavam, o carro não era zero, era um carro usado, então nós íamos naquelas agências. Meu esposo conhece bastante coisas de carro, é um assunto que ele se interessa bastante, então ele verificando os carros, ele via que aquilo tinha alguma coisa errada, né? A quilometragem, ela realmente era muito baixa para o estado do carro, o estado de pneu, alguns desgastes que ele identificava que aquele carro realmente não tinha só 30 mil, 35 mil quilômetros rodados, né? Principalmente aqui pelos carros serem a diesel, e a gente já até hoje entende mais ou menos o perfil. Tem pessoas que têm assim 2 veículos a vida toda, então não é comum, como acontece em outros lugares, as pessoas trocarem de carro o ano todo. A gente começou a ficar desconfiado que de repente poderia haver alguma alteração de quilometragem. E com essa desconfiança, após ir em algumas agências, não é que foi só em uma, a gente notou que tinha muita similaridade em relação a isso. Uma quilometragem extremamente baixa, o que não condizia com a condição geral do veículo. Com essa dúvida, a gente perguntou para o nosso vizinho, é um senhor português, extremamente correto, e ele então nos contou que um carro importado pode acontecer sim de ter a quilometragem alterada, não tem como identificar isso. Então, que seria muito melhor para que nós então optássemos por um carro nacional, porque um carro nacional é mais difícil haver alteração de quilometragem. E nós ficamos muito decepcionados com isso, porque não foi só em uma loja que a gente viu isso, a gente viu isso em diversas lojas. Tanto que a gente desistiu de comprar o carro na nossa região, porque a gente não se sentiu seguro. Nós compramos o nosso carro então particular, de Coimbra, né? O meu esposo veio até Coimbra buscar o carro. Isso é uma coisa ruim, porque deixa a gente super inseguro, principalmente para quem acabou de chegar. O estrangeiro pode ser passivo a isso por não ter esta habilidade. Então, fica aí inclusive a dica para quem for comprar o carro. Sempre muito atento quando vocês acharem algum veículo com uma quilometragem muito baixa e você naturalmente vê que não condiz com o estado do carro. Muita atenção. Um outro fato que nos desagradou muito foi que quando nós decidimos mudar do Algarve, nós decidimos morar então em Aveiro. Nós começamos a buscar apartamentos por lá. Ficamos um apartamento que nós gostamos, nós então ligamos, fizemos todo o contato, mesmo à distância, explicamos a nossa situação e o corretor então entendeu e disse que seria muito colaborativo. E nós tentamos então fazer este arrendamento à distância. Ele então fez uma live, a gente viu o apartamento, a gente gostou e a gente então decidiu alugá-lo. Meu marido então saiu de Portimão, que é longe, né, para quem sabe, assinou uma proposta de locação, ele deixou inclusive o sinal, tava tudo certinho, com data de início, fez até uma pré-vistoria junto com o corretor, tava tudo em dia. Muito bem, quando ele voltou para Portimão, no dia seguinte, tudo estava desfeito. O proprietário voltou atrás e tinha achado um outro cliente que estava disposto a pagar mais. E nós, claro, nos sentimos super coagidos com aquilo e nós não aceitamos. E então ele desfez a nossa locação e não cumpriu o que nós havíamos assinado. E nós fechamos com uma imobiliária grande. Então a gente ficou muito chateado. Eu fiquei assim aos pedaços porque a gente tinha gostado daquele apartamento e eu fiquei desolada. Eu não estava esperando por isso, a gente já estava se mexendo para a gente poder então mudar. Paciência, eles devolveram o nosso dinheiro após algumas brigas, isso foi uma outra coisa que me desgastou demais e eu fiquei mesmo muito descrente. Outro fato foi aqui, inclusive em Braga, que nós também estávamos procurando um apartamento para comprar e quando nós identificamos esse apartamento, meu esposo então fez todo o contato, foi muito parecido com uma imobiliária grande, explicamos a nossa situação, que nós estávamos à distância, que era para ele fazer uma live, mostrar o imóvel para nós desta maneira, porque nós já estávamos muito decididos realmente a comprar e já estava tudo certo.
Assim foi feito, nós gostamos, decidimos sobre aquele apartamento, negociamos o valor, inclusive coisas dentro do apartamento. A gente negociou tudo, estava tudo fechado. Meu esposo pegou um avião de Portimão até Braga, chegou aqui, visitou o apartamento, gostou, já fez uma proposta, o proprietário aceitou esta proposta, então nós só estávamos esperando o contrato chegar para a gente dar o sinal de compra. Nestes 2 dias, que foi o período que isso aconteceu, o proprietário voltou atrás e ele simplesmente declinou. A situação foi uma outra coisa que nos atrapalhou bastante a vida e que nos deixou assim muito entristecidos com tais fatos, porque a gente não esperava por isso, né? Então, qual que é a minha mensagem para vocês? Que isso pode acontecer, gente, em qualquer lugar, seja aqui em Portugal, seja em qualquer outro país, seja aí no Brasil. Então a gente não pode rotular uma nação. Eu não posso e jamais faria de chegar aqui e dizer então que todos os portugueses enganam as pessoas, que todos os portugueses não cumprem com a sua palavra, que todos os portugueses não se importam com os danos que geram aos outros, porque isso não é verdade. Entende? Eu acho que a gente tem que ser muito específico. Então vamos só tomar este cuidado para que a gente pare então de rotular uma nação por conta de coisas erradas que alguns fazem. Não são todos, eu ainda acredito que a maioria é boa e eu defendo isso. Então chega de más notícias por hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, subscrevam no meu canal, ative o sininho para os próximos vídeos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.